algumas considerações práticas. Saber que somos totalmente dependentes do Espírito de Deus para conhecer a verdade deveria nos fazer gratos por sua operação em nós. No entanto, embora todo cristão tenha o Espírito nele habitando, isso por si só não é suficiente para habilitá-lo a discernir a verdade. Existem muitos crentes verdadeiros que têm o Espírito Santo, que estão completamente confusos quando se trata da verdade. O cristão deve estar cheio do Espírito e estar em comunhão com o Senhor, a fim de obter o benefício prático da presença do Espírito. Efésios 5, 18. E lembremos-nos de que o encher de hoje não servirá para amanhã. Precisamos estar, 2 pontos, diariamente, examinando as Escrituras, Atos 17, 11. Diariamente, clamando a Deus em oração, Salmos 86, 3. Diariamente, tomando nossa cruz e seguindo a Cristo, Lucas 9, 23. A gente poderia ver agora as referências, né? E se algum irmão também está em comunhão quiser fazer algum comentário, já fica aberto aqui para os irmãos fazerem os comentários aí. Vamos lá, então tem o primeiro ponto que foi falado aqui, é diariamente examinando as Escrituras. Isso aí está em Atos 17. Deixa eu ver aqui. Atos 17, 11. Ele botou aqui imprensa bíblica, né? A versão. Bastante conhecido isso aí, né? Então vamos ver. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Acredito, irmãos, que este é um dos pontos mais importantes. Nós, na maioria, né, passamos pelo sistema e dificilmente era examinado as Escrituras. Né? Fomos condicionados a ouvir tão somente e não questionar, e não falar, descumprindo aquilo que está lá em Coríntios, né? Acho que 1 Coríntios 14, né, vai falar sobre isso. 2 ou 3, né, profetas falem e os outros julguem. E nós vimos que esse versículo foi totalmente esquecido, né, ou desprezado no sistema.
E essa prática não acontecia, né? Nem na reunião, agora eu vou falar por mim, e nem em casa. E nem em casa. Então, a gente realmente, ou pelo menos uma maioria, não tinha essa prática, porque foi condicionado, foi doutrinado a ouvir, somente ouvir, e não questionar, e aceitar da maneira que estava sendo falado, da maneira que estava sendo pregado. E nós percebíamos muito bem, hoje principalmente, né, depois que o Senhor nos clareou, né, nos iluminou, né, nessas questões, a gente vê claramente que a maior parte da reunião ou do culto era voltado para louvores, muito corinho, muita experiência pessoal, muito entretenimento e pouca palavra. E quando dava-se o momento da palavra, já era no momento final das reuniões, geralmente, em pouco tempo, né, para que o pregador terminasse ali. E, mesmo assim, se alongava muito o tempo, na maioria das vezes a gente estava bastante enfadado, cansado, e não aprendia nada, e na realidade também não podia questionar e não podia falar, só um falava até o final. Infelizmente esse é o modelo, e até hoje isso acontece, e é muito fácil a gente entender porque a maioria fica sem o conhecimento, fica sem entender a verdade, porque está sendo doutrinado a ser assim, a não questionar. E aí nós vimos aí que lá em Atos, né, como acabamos de ler, foi diferente, né? Os irmãos lá, o Espírito Santo considerou como nobres, né? Até mais nobres do que os da Judéia, assim, porque eles examinaram, eles questionaram tudo que Paulo falou, eles foram verificar nas Escrituras para ver se aquilo realmente era verdade. Então, infelizmente, isso foi perdido com o tempo, e talvez esse seja um dos pontos que mais arruinou a verdade, né? O testemunho cristão, por não examinar, por não questionar, por ficar uma pessoa somente falando. Isso não deve acontecer, e a gente deve continuar vigilante, porque isso pode acontecer conosco também, isso pode acontecer em qualquer lugar. Precisamos sempre estar vigilantes, para que o Espírito tenha, né, a liberdade de usar cada um, para que todos realmente possam ser edificados, consolados, né, e exortados com a palavra. Quero falar um detalhezinho aqui, rapidamente, para deixar outros irmãos que queiram falar aí também, sobre esse versículo, né? E algo que atrapalha muito o entendimento das pessoas. O finalzinho desse versículo aqui, ele diz assim: examinando diariamente as Escrituras, diariamente, né? Dia após dia, a gente não deve descansar, para ver se estas coisas eram assim. O ponto só que eu quero tocar aqui. Se estas coisas eram assim. Vamos ver em outras versões aqui, né? Estas coisas eram assim, se estas coisas eram assim, eram assim, eram assim. De fato, ver se as coisas eram de fato assim, eram mesmo assim. Deixa eu botar aqui a tradução. Se essas coisas fossem assim, diariamente essas coisas fossem assim, que James, essas coisas eram assim. Então, às vezes a gente erra em um certo ponto em simplesmente dizer que está nas Escrituras. A questão não é somente estar nas Escrituras. Ah, mas isso está nas Escrituras. E aqui o próprio Espírito Santo inspira, né, o escritor a falar dessa forma, que os que estavam lá em Bereia, né, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica eram nobres. Só por causa da ação desses daqui que estavam lá em Bereia, que a gente sempre fala que são os bereanos, né? Mas na verdade são judeus e pessoas que estavam lá em Bereia também, pode ser bereanos também e de outros lugares.
estes eram mais nobres do que os que eram nobres também em Tessalônica. E eles examinavam de forma para saber se aquilo que estava sendo falado por Paulo era feito daquela forma ou era daquele jeito que Paulo estava falando. Não era simplesmente porque estava na Escritura. Só para dar um exemplo. Dízimo está nas Escrituras? Está. Mas para a igreja, é lícito fazer isso? Usar da lei, do que era da lei dos judeus para aplicar na igreja? É correto dar dízimo? Fazer essa coisa é assim mesmo? É dar dízimo? Está certo? Não. Mas se a gente se perguntar, está nas Escrituras? Dízimo está nas Escrituras. Mas não é o fato de estar nas Escrituras que a gente vai sair fazendo. Aqui, o exame das Escrituras era para ver se essas coisas eram assim. Então, é um ponto assim muito bom a gente sempre prestar atenção, porque a palavra de Deus ela é dividida. Algum irmão pode falar um pouco mais aí. Então, tem sentido, a palavra de Deus tem sentido na questão do texto e do contexto. Para quem está falando, em que época está falando aquilo, por que as circunstâncias, para que aquilo. Né? Então, não é simplesmente porque está nas Escrituras. Mas se essas coisas eram assim. Vou parar aqui para algum irmão também comentar, se quiser. Eu lembrei aqui de 3 versículos. Tem em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Antes volte lá para o texto de Bruce, o texto de Bruce. A gente está comentando essa primeira parte aí, né? Examinando as escrituras, né? E aí eu lembrei desses versículos aqui. 1 Timóteo 4, verso 13, né? Fala assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A gente sabe aí. Então, Paulo aí tá. Vou destacar essa primeira parte, né? O primeiro, vamos dizer assim, instrução de Paulo aí para Timóteo foi ler, persiste em ler. E eu creio que isso vale não só para os irmãos que têm o dom de ensino, de mestre, doutor, ou os irmãos que saem para evangelizar. Acho que vale para todos os irmãos, né? Irmãos e irmãs, todo mundo. Tem que ter essa persistência em ler, né? Para que a palavra ela fique em nossas mentes e corações. Eu gosto de falar sempre da mente e do coração, porque a mente é essa parte nossa física, né, que vai nos ajudar a raciocinar, a lembrar. É através da mente aí que o Espírito Santo vai agir, né? Se a gente não lê nada, né, o Espírito Santo não vai chegar lá no seu cérebro e trazer lá da sua memória uma coisa que você nem leu, somente está vazia, não está lendo a palavra, está vazia. Então não tem nem como o Espírito Santo está atuando aí para trazer a memória, né? Porque se fosse assim, seria os profetas aí do início, né, os apóstolos, eles receberam do Espírito Santo uma coisa nova, todas essa escritura, todas essas revelações, é uma coisa nova, eles receberam do Espírito Santo. Isso a gente vê lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios fala muito bem disso. Quando a gente estava até lendo 1 Coríntios aqui numa outra reunião, não lembro qual foi, mas a gente estava lendo sobre isso, e ele fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, né? E, e eles falam que eles receberam, deixa eu procurar aqui, de Deus, né? Diretamente do Espírito.
Aqui é 1 Coríntios 2, 9, 10, né? Aí fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, isso aí está falando aí deles, né? Os apóstolos, os profetas aí do início da igreja, Deus revelou para eles, né, toda essa revelação sobre a igreja, o corpo de Cristo, o local de reunião, como reunir, né, a forma de se reunir, as ordenanças, as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, né, bênçãos celestiais. Tudo isso foi trazido para eles, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo, mas também os profetas ali no início da igreja e os outros apóstolos também, né, confirmaram e receberam essa revelação e passavam também, mas é uma coisa nova, né? Então, como já foi tudo fechado, já está tudo completo, as revelações, agora resta a nós o quê? A gente ler, né, para que essas coisas fiquem na nossa mente e no nosso coração. Então, na nossa mente, né, nessa parte intelectual, e no coração que eu estou falando aqui é no sentido do nosso afeto, né, do nossa afeição para com Cristo ficar mais próxima, mais estreita, mais perto, né, da pessoa do Senhor Jesus. E a parte da nossa mente é para a gente, nas horas que a gente precisar, a gente sabe que nossa mente falha, a gente esquece, a gente lê agora, daqui a um tempo esquece, mas quando a gente precisar, o Espírito Santo pode usar e trazer à nossa mente aquilo que a gente leu, né? Da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, por isso que Paulo fala aí para Timóteo, né? Que a gente leu, persiste em ler, né? 1 Timóteo 4, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Né? Timóteo tinha ainda esse ministério de ensinar e exortar, mas antes disso, ele tinha que ler, né? Persiste em ler, vem primeira coisa a ler. Ou seja, ele está instruído aí nos ensinos de Paulo. Depois, 2 Timóteo mesmo, um pouquinho mais na frente, 2 Timóteo capítulo 1, aí Paulo fala para ele assim, ó, capítulo 1, verso 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. O irmão Bruciense, o irmão mesmo Bruciense fala que o modelo, conservar o modelo, é como se fosse assim, fazer um esboço, né, fazer um resumo daquilo que Paulo ensinou para ele. Você tem um esboço, tem um resumo para poder facilitar você gravar, ter na mente e também ensinar, né? Quando a gente faz um resumo de um livro, faz um esboço de um livro, fica mais fácil a gente pegar e ensinar ou passar para outra pessoa sobre o que assunto e o que o livro está falando. Então, Paulo está falando aí para Timóteo aí, conservar o modelo, né, das sãs palavras. E claro que isso sempre vai exigir o que você leia a palavra, meditar nela, estudar. E por fim, esse último versículo que eu lembrei também foi em Tessalonicenses. Deixa eu lembrar que isso foi em 1º ou 2º Tessalonicenses, quando ele fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 21, né, que os irmãos estavam lendo aí, falando aí sobre os bereanos, né, foram mais nobres e tudo mais, examinaram, né, tudo que Paulo estava falando, para ver se era que as coisas eram assim mesmo. E aí Paulo fala isso, Tessalonicenses, examinai tudo, retende o bem.
né? Então, esse versículo aí, na verdade, ele não é isolado, não é um versículo isolado, ele está conectado com o anterior. Ele está conectado com o verso 20. Deveria ser só um versículo só aí, ó. Seria assim: não desprezeis as profecias. Você vê que tem um ponto e uma vírgula, não é isso? Depois, não desprezeis as profecias. Aí, ponto, vírgula, examinai tudo, retém o bem. Aí, como está separado aí, como se fosse dois versículos, irmão, as pessoas ficam pensando que eles estão falando coisas diferentes, mas ele está falando de uma coisa só aí. Aí fico pensando assim, vamos examinar tudo, vamos ler tudo. Aí o pessoal começa a ler coisas mundanas, coisas pagãs, a filosofia de Platão, a filosofia lá de Sócrates, isso, aquilo, outro. E aí diz, não, tem que examinar tudo e reter o que é bom, porque está falando, não, mas o versículo é um só aí, ó. Não desprezei as profecias. Platão, Sócrates não trouxe nenhuma profecia para a igreja. Então, ele está falando de profecias, está falando daqueles que trazem, ou você está lendo, aquilo que é relativo às coisas de Deus, profecia. Então, não desprezar as profecias, ou seja, você vai ouvir todos os irmãos, um irmão está trazendo uma coisa, está falando uma coisa, aí você vai examinar, ouvir, examinar, e vai ter o que é bom, né? Daquilo que o irmão está falando de profecia, coisas relativas à palavra de Deus, as coisas de Deus. Não é coisas mundanas, coisas do mundo, aí, não é disso que está falando. Por isso que tem aí um ponto e uma vírgula. Não desprezei as profecias, examinar tudo, tudo que as profecias que você está atento, entende o bem, né? E por que falar isso também? Porque às vezes tem irmãos, né? É nossa falha mesmo, viu? Até o irmão Isaac estava falando aí, né, que às vezes quando estava na denominação, né, a gente tinha aquela coisa do irmão estar lá falando, não podia questionar, não podia nada. E aí o que acontecia muitas vezes? Quando ia algum pregador que a gente não gostava de ouvir, aí não ia. Aí quando era o irmão tal, aí ia para ouvir. Aí quando era o irmão falando, o outro irmão, aí não ia para ouvir. Mas a palavra está dizendo, de Deus está dizendo aí, ó. Não desprezei as profecias. Não importa se você gosta ou não do irmão, se você não gosta da voz dele ou não, se não gosta da forma que ele fala ou não, você tem que ouvir o irmão, ó. Não desprezei as profecias. Aí o que você vai fazer? Examinar, né? E reter o que é bom. Pronto. Se vem de Deus, né? Vai ter alguma coisa boa para todos, para cada um de nós, né? E a gente sabe que a profecia vem para exortar, para edificar, para consolar, né? Então, a um vai consolar, a outro vai exortar, a outro vai edificar. Então, a gente tem essa questão aí, né? Então, foi esses três versículos aqui que eu lembrei, né? Quando os irmãos estavam falando aí, eu queria trazer esses três versículos aí, dentro desse contexto aí que o irmão Brucense falou de a gente examinar as escrituras, né? Então, o primeiro lá de Timóteo, que eu trouxe para os irmãos, é aquele Paulo instrui Timóteo a persistir em ler. E assim nós também devemos persistir em ler a palavra de Deus, viu, irmão? Porque às vezes a gente também fica muito só em ouvir os irmãos falando, ou então ouvir os escritos, eu leio os escritos dos irmãos explicando as coisas. Tudo muito bom, não estou dizendo que é bom, não, ruim, não, é tudo bom, tem que fazer mesmo. Mas nós temos que ter um tempo para a gente, cada um individualmente, ler a palavra ali, ó, né? Mesmo que você não consiga entender de imediato, mas leia, entendeu? Você tem que separar um tempo para ler. Uma leitura pessoal sua, individual, né? Você pede ajuda do Senhor, de Deus, e aí lê, né? É por isso que ele está falando aí de examinando as escrituras. É importante mesmo isso. Só isso, Dal.
pausazinha para saber se mais algum irmão, viu, vai querer falar alguma coisa. José Nilton, você tem comentário? Ou tem uma pergunta, na verdade, né? Vamos ler então aqui. Irmão, não é verdade que as coisas do Velho Testamento se colocam no início, meio e fim? Ou seja, existem coisas que hoje são aplicadas como princípios e devem ser respeitadas os seus contextos no espaço e no tempo, que dará o sentido da nuvem de ontem para o presente de hoje e o futuro de amanhã. Não é assim? Acredito que sim, irmão José Nilton. A palavra ela tem a sua interpretação, não é toda ela, né? A sua interpretação e a sua aplicação, né? Nós podemos dividir assim nesses dois grupos. Podemos interpretar, só tem uma interpretação, não existem várias, só existe uma interpretação. Agora, a aplicação, ela pode ser diversa e a palavra se renova a cada manhã, cada dia. E mesmo o versículo que pode falar hoje contigo, pode falar amanhã, pode falar daqui a um ano, e falou muitas vezes para muita gente lá no passado, porque a palavra de Deus ela é viva, é poderosa, é a palavra de Deus. Então, com certeza, o Velho Testamento tem um monte de princípios, né, que podemos aplicar para o nosso dia a dia. Inclusive, até na Assembleia tem muitas coisas que aplicamos baseado em leituras das Escrituras, né, do Velho Testamento. Então, acredito que, se foi isso que eu entendi da pergunta, é isso mesmo. Boa noite, irmãos. Corroborando com alguns pontos que o irmão Wesley falou, eu queria dar, se for possível, a gente ler João 14. João 14, versículo 26. Teve um ponto da palavra que o Wesley trouxe, que ele falou que é necessário ler, né, que às vezes temos a nossa mente vazia, e a gente precisa ler, né, para que o Espírito Santo, né, nos guie, nos direcione. E aí eu lembrei desse versículo, né, João 14, versículo 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, como Wesley falou, né, a gente precisa ler, porque aí o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente leu, porque toda a verdade, a revelação está na Bíblia, já está escrito. Então, o Espírito Santo não vai nos trazer nada que não esteja escrito, ele não vai nos fazer lembrar aquilo que não existe na palavra. Então, esse hábito de ler a palavra diariamente é muito importante. E só assim, com esse hábito de leitura, é que o Espírito Santo ele vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente leu, nos direcionando para fazer tudo conforme a vontade do Senhor, de acordo com como está escrito na palavra. Então, aplicando, né, esse versículo aí e corroborando um pouco com o que o irmão Wesley falou. Até aqui. Creio também, irmãos, que João 7,17 vai corroborar também com essa questão das Escrituras, né, da verdade, do exame, que acredito que foi aí o calcanhar de Aquiles aí para todos.
João 7,17 é bem conhecido, né, dos irmãos mais experientes, né? Mas os irmãos mais novos talvez não, mas ele é muito importante para entender. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer. Então, não é conhecer, tem muitos que só conhecem a verdade, ou só querem por uma questão intelectual. Mas aqui está bem claro a questão do fazer. E é o que quer fazer, é o que deseja fazer. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se é a lei de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Está aqui o Senhor Jesus, né, falando isso daí. Então, você quer fazer a vontade? Se você quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, você vai conhecer se ela é de Deus. Esse é o ponto, né? Muitas vezes, até no passado, a gente ficou sem a verdade por conta disso aqui, porque não queria fazer a vontade. Se você não quiser fazer a vontade, não vai ter como conhecer a doutrina, pela mesma doutrina, se ela é de Deus. Mas se você tiver com o coração inteiro ao Senhor, com o desejo de fazer a vontade do Senhor, pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4. Você vai conhecer a verdade. Ele vai te mostrar. E toda vez que você chegar em algum lugar, ou que alguém começar a falar diferente, você vai começar a ficar incomodado. Porque vai ficar muito claro, o Espírito Santo vai o tempo todo te revelar e mostrar no seu coração que está errado o que estão falando, aquela palavra não é bem assim. Aí você vai chegar, vai pegar a Bíblia, vai abrir, vai ler, vai reler, vai ver outros versículos, vai começar a comparar e daqui a pouco você fala, olha aí, está aqui tão claro na palavra, e como eu passei tanto tempo sem perceber. Né? A explicação é a própria Bíblia, a própria doutrina, a própria palavra de Deus nos dá as respostas. Está bem claro aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, Senhor Jesus, falando aqui. Voltando lá à questão do texto, né, que nós lemos, só para fazer um apanhado, o escritor ele chama bem a atenção, e os irmãos também, todos praticamente falaram e leram versículos, né, corroborando com isso, né, diariamente. Ou seja, é o cotidiano, é a prática. A gente costumava falar, né, no passado, prática mais exaustão é igual a perfeição. Então, se você pratica algo muito, com certeza você vai ficar bom naquilo ali. Mas você precisa praticar. É igual ao alimento, né? Todo dia nós comemos, e aí você vai ficar forte, vai ter a sua imunidade. Se você se alimenta bem, é claro, com bom alimento e diário. Isso vai trazer resultados excelentes para a sua saúde. É assim, nós estamos no tempo. Ainda estamos no tempo, então é necessário entender o tempo, discernir muito bem essas coisas. Não é da noite para o dia, nós não temos essa habilidade ainda, a nossa mente não está ainda nesse ponto de ter total conhecimento e de imediato. Então é necessário entender isso, as nossas limitações, e que é necessário tempo, e que persistir, como foi lido aí na palavra pelos irmãos, é persistir. Treinamento, a gente costumava falar também, treinamento difícil, combate fácil. Treinamento difícil, combate fácil. Então, se eu treino bastante, se eu exercito bastante, e no exercício correto, que é a palavra de Deus, com certeza na hora do embate, ou do combate, ou das aflições, das tribulações, com certeza vamos passar dando glória a Deus. Vamos passar louvando. Do contrário, será diferente. Vamos passar como Israel, e muitas vezes murmurando, reclamando da sorte, por que não deu certo isso, não deu certo aquilo, porque está faltando isso. É o alimento diário, né? A gente vai ver também o Senhor o tempo todo ele falar de forma bem enfática, né? Eu sou o pão. Ele vai falar, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue. E os discípulos vão falar, que discurso duro, que discurso duro, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue. É assim mesmo. Ele é o pão, ele é a porta, ele é o caminho,
é o Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente se ocupar o tempo todo com essa pessoa, né, e se alimentar dessa pessoa, o Senhor Jesus. E nós temos aqui a sua palavra, a palavra dele, para poder o tempo todo estar nos alimentando, né? E um outro ponto também que ele vai falar aí na lição é a questão de ser cheio do Espírito, né? Então tem que ser algo diário, tem que ser cheio do Espírito e andar em comunhão com o Senhor, né? Comunhão com o Senhor. A gente viu o que aconteceu com Enoque, né? Todos nós conhecemos aí praticamente essa história. Ele andou tanto com Deus que Deus levou, tomou ele, né? Para si mesmo. Então, é andar com Deus, diariamente, no pensamento, nas atitudes, nas ações, amando a sua palavra, amando tudo que ele disse, meditando, escrevendo na tábua do coração, escrevendo no caderno, escrevendo onde você puder escrever e ficar lembrando e ficar falando, vai ser muito importante para manter uma vida no espírito e não na carne. Outro ponto aí que o irmão fala é diariamente. Opa, desculpa, esse aqui de cima. Diariamente clamando a Deus em oração. Vamos ler lá? Salmos 86, 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. E também é interessante a gente prestar esse ponto aqui, que ele fala clamando a Deus em oração. A oração é a expressão de dependência, como nós estamos aprendendo, né? E uma vez eu ouvi um irmão falar algo que até hoje ficou gravado na minha mente, que quando nós não oramos persuadindo Deus, querendo persuadir Deus a fazer aquilo que a gente quer. Mas quando a gente ora, a gente está se colocando diante de Deus para Ele fazer de acordo com a vontade dEle, ou seja, aquilo que vier de Deus é o que a gente tem que aceitar. É para isso que é a oração. Faça-se a tua vontade, não a minha. Então, a oração não é persuadir a Deus a fazer o que a gente quer, o que a gente pensa, mas nos colocarmos na dependência. E Deus sabe o que é necessário para nós. Então, quando fala também aí diariamente, clamando a Deus em oração, isso aqui faz parte da vida cristã também. As escrituras, a leitura e a oração que nos leva à dependência de Deus nessa aprendizagem. Então, quando a gente examina as escrituras, a gente deve pedir a Deus também que nos dê discernimento do que nós estamos lendo e de sabedoria, como Tiago fala, né? Na epístola dele. Acho que é o capítulo 1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça a Deus. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós estamos orando. Nós estamos clamando a Deus por aquilo que a gente está necessitando. Se a gente está pedindo algo que não é da nossa necessidade, certamente Deus não vai nos dar, mas Ele vai nos instruir a respeito disso. Então, leia as Escrituras diariamente, como os irmãos estão falando, e colocando também vamos dizer, nesse prato aí, né, da leitura, a oração, dependendo de Deus em tudo. Então, o irmão Leônidas, ele fez uma pergunta ou é um comentário? Pode ler, Isaac, à vontade aí. Se quiser ler outros comentários também, eu não sei. Deixa eu ver. Pode dar uma lida aí. Perdão, irmão Leônidas, a gente passou, fomos muito adiante aqui, já tem uns 27 minutos que o irmão Leônidas escreveu. Na verdade, Isaac e irmãos até mandavam ler a Bíblia, mas com alerta de medo, citando 2 Coríntios 3:6. Dá para ver aí, dá, o 2 Coríntios 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí, irmão Leônidas, está vendo? Já é mais um ponto, né, que eles usam outra interpretação, né, para não olhar aí nem o texto, nem o contexto, e aí vão dizer que a letra é você ler a Bíblia, é você examinar, não tem nada a ver. A letra que está falando aí, com certeza, é a letra da lei, né, e a lei mata mesmo, e não tem nada a ver com a letra que eles dizem lá, mas eles já pegam sempre, como nós sabemos, essa é a estratégia, pegar um versículo assim, isolado, trazer uma interpretação própria e amedrontar, né, os leigos ali, para que ninguém examine, né, para poder ficar ali realmente aceitando tudo que está sendo pregado. E realmente eu me lembrei também, era muito citado isso realmente no sistema, de que a letra mata. Isso ficava bem repetitivo, porque a letra mata, então, e a gente termina também não querendo fazer à vontade, voltando lá naquele João 7,17, termina não querendo fazer à vontade e aproveita disso e se auto-engana, entendeu? Essa é que é a questão. A gente, às vezes, buscamos culpados ao nosso redor, mas a culpa é sempre nossa. E aí nós aproveitamos também a situação e falar, bom, já que tem esse versículo que a letra mata, então eu não vou ler, eu não vou examinar. Eu vou só ouvir o homem de Deus que está pregando a palavra. Aquele homem lá é ungido, é poderoso, ele está na frente, né? Ele está no altar, ele está no pedestal, então o que ele fala é o correto, é a verdade, então vamos aceitar isso daí. É mais ou menos assim que termina acontecendo. Mas João 7,17 deixa bem claro para nós como conhecer a verdade.
José Nilton, pode escrever aí. Vamos ler. Irmão, não é correto solicitar a Deus, Pai, da forma como Jesus o fez no Getsemane? Ou seja, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Isto é, a minha vontade é uma que pode ser igual ou não com a de Deus Pai, mas que sempre seja a vontade de Deus Pai, pois Ele sabe o que será bom para nós. Deixa eu ver. Mas sempre seja feita a vontade de Deus, pois Ele sabe o que será bom para nós ou não. Os irmãos não concordam com tal postura? Acho que Dal comentou alguma coisa sobre isso aí, quando ele disse que ouviu de algum irmão. Como foi, Dal, que você falou que você ouviu o irmão falando sobre oração, que a gente não deveria, tipo, dar ordem a Deus, alguma coisa dessa? Como foi? O irmão ele falou que quando a gente ora, não é para persuadir a Deus a fazer a nossa vontade, mas sempre se colocar na dependência dele. Ainda que a gente peça, aquilo vai ser de acordo, vai acontecer de acordo à vontade de Deus. Ainda que a gente ore pedindo, e a gente não deve orar achando que Deus é um gênio da lâmpada que tem que atender ao meu pedido, porque às vezes eu posso estar errando. Mas se aquilo que eu estiver pedindo é em conformidade com a vontade de Deus, com certeza a vontade de Deus vem primeiro, né? A única coisa que aconteceu foi eu ter pedido em conformidade com a vontade dele, porque ele já sabe antes de mim. Mas oração não é a gente persuadir a Deus, tentar convencer a Deus aquilo que eu penso que deve ser e, e ficar até o fim. A gente ora, mas nos colocamos na dependência dele, para saber realmente qual vai ser o resultado, né? Porque Deus sempre faz o melhor. A gente pode ver isso aí em 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. Evangelho, não, é Epístola de João. 1 João 5,14. Aí fala aí, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a grande questão aí, ó, é a oração, se for um pedido, né? Porque a oração não é só pedir. Quando a gente fala de oração, a gente está falando de a gente está confessando pecado, a gente está agradecendo, e a gente está intercedendo por outro irmão ou por alguém, né? Então, a oração tem uma abrangência grande aí, mas quando se fala de pedido, né, alguma coisa que a gente está pedindo para nós mesmos ou para alguém, né? Aí ele está falando, aí, se for segundo a vontade, ele vai nos ouvir. Ou seja, aquela oração vai ser atendida conforme o pedido. Mas se não for, né? Senhor, a vontade, como o Dal falou aí, na vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer em primeiro lugar e sempre é ela que vai ser, vai atuar, né? Só isso.
acredito, só para corroborar, na oração, como é um pedido, não tem lugar nenhum proibindo que você, no final da oração, se você quiser falar, Pai, que seja feita a tua vontade, como o Senhor Jesus falou na questão do cálice. Acredito que não vai haver nenhum erro nisso daí. Agora, já tem que estar no teu coração, né? Às vezes, mesmo se eu não falar isso daí, mas tem que estar no meu coração essa dependência, esse descanso, essa confiança de que será feita a vontade dele, que eu quero isso, eu não quero a minha vontade. Mesmo que eu peça, eu estou pedindo alguma coisa, mas eu tenho que ter no meu coração esse entendimento de que o melhor é a vontade do Pai e não a minha, porque às vezes a gente está pedindo uma coisa e nem sabe, né? Por exemplo, um emprego, alguém está orando por um emprego, ele quer trabalhar numa empresa X, né? É o desejo dele, mas ele não sabe se aquilo será bom, será ruim para a vida material ou espiritual dele naquele local, naquele lugar de trabalho. Aparentemente parece que é muito bom, então ele está pedindo ao Pai. Ao Pai a gente pede o que a gente pensa, o que a gente deseja, mas tem que ter no nosso coração sempre isso, esse descanso, essa confiança de que nós queremos que seja feita a vontade dele e não a nossa, mas isso tem que estar claro em nosso coração com muita honestidade, né? Porque ele conhece o nosso coração. Então não adianta ser só um pouco, eu quero, Pai, mas se o Senhor não fizer a minha vontade, o que eu estou querendo, nossa, vai ficar... Não é assim. Então tem que estar bem claro isso no coração. Ou, sei lá, se você também quiser falar para o Pai e revelar o seu coração, mostrando ao Pai, eu quero muito aquilo ali e tal, mas eu quero que seja feita a tua vontade, mas talvez vou ficar triste se isso não acontecer, sei lá, você pode conversar com o seu Pai, mas faça a sua vontade, né? E com certeza, independente de você falar ou não, será feita a vontade dele. Quando o irmão falou em persuadir, até o José Nilton está dizendo aqui, não é persuadir, é solicitar. Vou dar explicação para o irmão José Nilton. Na própria Bíblia, na palavra, nas Escrituras, existe um momento em que um rei, algum irmão pode me ajudar nisso, em que o rei, o profeta foi até ele a pedido do Senhor, né? E disse que era para ele arrumar a casa dele, que ele ia morrer dentro de alguns dias, se não me engano, anos. Algum irmão lembra disso aí? Para persuadir a gente... Ezequiel, né? Ezequias ou Ezequiel, alguma coisa. Aqui é Ezequiel, né? Persuadir a gente tentar convencer insistentemente naquilo ali. Ezequiel, né? Deixa eu ver aqui. Tentar fazer uma busca aqui. Alguém falou aí? Ezequiel o quê? Não, o nome do rei acho que é Ezequias ou Ezequiel, não sei. Tá lá em Reis. Eu não estou conseguindo lembrar. Ele lamenta diante de Deus, diante do Senhor, dizendo assim, mas Senhor, eu fiz tantas coisas assim, eu fui obediente. Oi? Pode falar? O irmão colocou aí Ezequias. Foi Isaías 38. Boa noite, irmãos. Boa noite. Isaías 38. Na verdade, essa passagem está em 2 livros da Bíblia. Está em 2? Já tem algum? Isaías. Espera aí. Estou aqui procurando aqui. Aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Compartilhando aí, não estou? Deixa eu ver aqui. Pronto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei
diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu não vou ler muito aqui não, porque é um pouco mais extenso. Então a gente vê aqui que ele fez uma súplica, né, ao Senhor. O Senhor já tinha dito a ele que era para pôr em ordem a casa. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa aqui foi a primeira palavra do Senhor. Então, essa primeira palavra do Senhor aqui é a vontade do Senhor. Lá em Gênesis, Deus disse uma coisa só, né? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. E Satanás disse, não vai morrer. Então Deus expressou a primeira vontade dele bem clara. Ezequias aqui, ele suplicou com lágrimas. O que aconteceu? Deus então foi e, vamos dizer, permitiu, né? Porque existe a permissão de Deus, existe a vontade de Deus. E Deus permitiu aquilo que, com tantas lágrimas, Ezequias pediu. E se os irmãos lerem aqui, vai ver que foram os piores 15 anos de Ezequias. Ele pede até, não sei, não lembro de estar aqui, mas ele fala com o Senhor sobre essa questão e acho que é aqui, né? Ele pede até para que tirasse a vida dele, alguma coisa assim. Mas depois os irmãos podem ler com calma. Então, quando o irmão ele falou sobre persuadir, é que muitas vezes pode acontecer em nós da gente fazer um clamor com insistência, sem nos colocarmos em dependência. Nós estamos aprendendo, graças a Deus aqui, que oração é depender, é nos colocarmos em dependência de Deus. Mas pode existir alguns irmãos que pensem que orar é só fazer pedido de acordo com o que eu estou precisando, que eu penso que eu estou precisando, e se aquilo não vem, eu tenho que continuar pedindo, tenho que clamar, tenho que orar, ou tenho que chorar, tenho que fazer isso aí como Ezequias fez. E Deus pode acabar permitindo, como um pai que diz assim ao filho, não bote o dedo nessa tomada, nessa tomada aqui, porque você vai tomar choque. Mas o filho vai lá e insiste. Ele tira a mão, ele vai, insiste, tira a mão. Vai, coloca de novo, ele tira a mão. Até que o pai diz assim, então, permite, não é a vontade do pai que ele tome choque. Mas o pai pode permitir para ele aprender e vai aprender da pior forma. Então é nesse sentido, né, que até ouvi o irmão falando, de persuadir. Então nós, graças a Deus, estamos aprendendo que orar é questão de ser dependente de Deus. A gente fala com Deus, faz as nossas petições, nos colocamos, coloca nossas petições, como a palavra mesmo nos recomenda, que todas as nossas petições sejam conhecidas de Deus, e Deus vai guardar o nosso coração. Porque aí agora do alto vem a sabedoria de Deus para nos guardar naquelas petições que nós estamos pedindo, nós estamos colocando, né, diante de Deus. Então é importante a gente ter essas coisas assim em nossa mente, né? E graças a Deus, né, a gente vê que na palavra existem alguns exemplos e a gente pode fazer aplicação em nossa vida, né? Verdade, irmão. E também eu quero também falar a respeito do pedido, né? Que Deus é aquele que, quando a gente. Efésios 3:20, quando a gente ora a Ele, né? Ele é aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Segundo o poder em que nos opera. Então, realmente, Deus se declara para nós que nós temos que ser mesmo totalmente dependente dele, né? Porque todo cristão
ele tem que ser dependente do Senhor e usar a escritura todos os dias na vida dele, um hábito, ou seja, um exercício. E todos os dias realmente ouvir Deus falar, né? Que quando a gente abre a Bíblia, nós sabemos que é a boca de Deus, né? Falando conosco. E é muito bom a gente saber que Deus ele é um Deus zeloso, né? Ele guarda a gente, ele age nas necessidades, né? Ele não age da maneira como a gente quer. Ele age da maneira que ele sabe que não vai nos fazer mal, né? Vai fazer bem. Eu fico tão feliz com isso, tão alegre. Mas até aqui. Muito obrigada, irmãos. Irmãos, o texto aí que fala sobre o rei também está em 2 Reis 20. É o mesmo texto que você leu em Isaías, é só para os irmãos saberem. Valeu, Jefferson. Muito obrigado. Zanildo, você levantou a mão aí ou ela já está estendida já há um tempo? Vamos ler então. Irmão, para persuadir Deus com alguma coisa que seja diferente do que ele quer, só voltando ao VT e observar o pedido de Abraão sobre seu primo Ló em Sodoma, os irmãos não concordam? Deus não disse se tiver 100, 50, 15, etc. Eu não exterminarei, etc. Eu acresci a forma de minhas orações, 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, as orientações do irmão Amalfi, para mim 3 vezes e para os outros sempre. Tem o terceiro ponto aqui, que é diariamente tomando nossa cruz e seguindo a Cristo. Está em Lucas 9, 23. Vamos ver lá. Ô, Dalson, uma sugestão, como a gente já está com o horário mais avançado. Oi? Pode dizer. Uma sugestão, como a gente já está com o horário avançado, a gente não poderia deixar esse último aí para a próxima, e até também porque fica muito assunto na cabeça, entendeu? E a nossa cabeça ela não é muito boa. Então, eu acredito que a gente... Eu, por mim, só ficava só na questão da escritura hoje, e assim, passo a passo, pouquinho a pouquinho, para a gente ir. E mesmo sem a gente ia ter que repetir isso mais umas 300 vezes para ver se fica bom. Então, eu acho que está bom, é muita informação. Talvez responder o irmão Leônidas, né, que já está no final, ele não viu a questão da letra, e mata e tal, irmão Leônidas. Eles falam que ali é para você não examinar, entendeu? As escrituras, e que a letra vai matar e tal. É só uma desculpa para a gente não examinar. Na realidade, ali, o texto ali, o versículo, ele está citando a lei. É ali a letra, é a lei. A lei realmente ela mata, ela condena. Ela não salva. É impossível o homem ser salvo através da lei. A lei anula o homem, a lei condena o homem. Entendeu? Então é isso aí que a letra mata, e vai ficar muito claro isso daí. Nós estamos na graça. A graça não salva, a lei mata. Entendeu? Só que eles vão pegar e vão distorcer. Então pega um versículo isolado para poder colocar o pensamento deles e deixar você cativo, você escravo, porque você não lê as escrituras, não examina, não questiona. Aproveita já aquele versículo ali para ser uma boa desculpa também para não examinar. E você termina se conformando
e para de examinar, porque tem aquele versículo ali falando que a letra mata, então você prefere também isolar aquele versículo e não estudar corretamente, não ler todo o texto, e vai seguindo assim. É mais ou menos isso. Eu estou falando um pouco mais rápido, eu falei antes mais devagar, mas está na gravação também, se você quiser assistir depois. Mas, de qualquer modo, é mais ou menos isso daí. Ok? Só lembrando aí também, não, que aí esse é o final desse assunto, né? Vai estar em outro tópico. Não sei se também se os irmãos quisessem encerrar logo isso daí, ó. Também tô. Se quiser, como o Isaac falou, né, por causa do horário, e já teve os dois assuntos aí bem falados, a gente pode deixar esse aqui só os irmãos de gravarem, né, para ajudar na próxima, aí, porque senão a gente pode passar direto e deixar esse terceiro ponto, né? Quem sabe a gente faz até um apanhado rápido aí também para lembrar esse assunto que foi muito bom, né, para a gente. E aí deixa esse terceiro ponto aí, que é o último, para a gente falar na próxima reunião e entrar na continuação do assunto dos 12 homens de Paulo.